meu nome é Pedro Brejon, estou indo agora para o 5º ano da medicina da Unicamp. Eu fiquei um mês aqui no Massachusetts General Hospital, na cirurgia pediátrica. Foi realmente algo que mudou minha carreira. Quase todo cirurgião que eu conheço só fez cirurgia porque não se via fazendo outra coisa. Estou incluído um pouco nessa. O jeito mais claro, na minha visão, de você se destacar é você ter habilidades cirúrgicas que o paciente sai de onde ele estiver para te procurar. O network é fundamental para uma carreira, né, de sucesso. Ter esses caras te mentorando, te ajudando com ideias, com projetos, com publicações, para mim vale ouro. O que você pode fazer agora para melhorar? Muito trabalho, muita dedicação e carreiras de sucesso se constroem assim. Se você quer se destacar, é uma ótima oportunidade. Foque no seu próximo passo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao MetaCast, mais um episódio do podcast do Meta Analysis Academy. Aqui nós compartilhamos carreiras de sucesso. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um Pedro Brejon, uma carreira de muito sucesso. O Pedro, que é estudante de medicina na Unicamp, entrando no internato agora, mas já fez de tudo o que poderia fazer na faculdade. Tem prêmio de pesquisa em congresso nos Estados Unidos, ganhou mais de $1.000 aqui no prêmio de pesquisa. Ele está terminando o preparo para o Step 1, para fazer a residência aqui, está voando na faculdade também, conexões internacionais, está fazendo pesquisa aqui em Boston ainda na faculdade, muita coisa boa acontecendo na carreira dele. Então ele vai compartilhar essa história de sucesso. Pedro, muito obrigado por vir aqui no MetaCast, compartilhar a sua história. Sabe que eu sou um fã, um admirador do seu trabalho. Uma honra para mim ter você como aluno do Meta Academy e agora compartilhando a sua história aqui no MetaCast. Seja muito bem-vindo. Anderson, o prazer é todo meu. Muito obrigado por essa apresentação, assim, grandiosa, né? Tanta coisa, assim, que eu tenho feito e esse reconhecimento seu, assim, é muito, muito gratificante, com certeza. Merecido, você já fez tanto, cara, resultados impressionantes. Pessoal, lembre que o MetaCast não é filiado com as instituições que a gente vai falar aqui, com a Unicamp, com Harvard, onde eu trabalho. As opiniões são só nossas aqui e não necessariamente refletem as opiniões dessas instituições. E também quero convidar você, desde já, para se inscrever no canal, para acompanhar nossos outros social media, para dar o like no vídeo aqui. E olha, não deixe de se inscrever na lista de espera do Meta Analysis Academy. O Pedro vai falar aqui de portas maravilhosas que se abriram na carreira dele, conexões, prêmios de pesquisa, muita coisa boa, até iniciação científica que surgiram a partir do Meta Analysis Academy. Então, se você quer ter pesquisa, publicações fortes com autonomia, não deixe de entrar na nossa lista de espera. O link está em algum lugar aqui. Pedro, fala aí pro pessoal de onde você um pouco da sua formação até aqui. Vamos começar pelas origens. Tranquilo. Bom, pessoal, meu nome é Pedro Brejon, como o Anderson já falou, eu estou indo agora para o 5º ano da medicina da Unicamp e tem sido um privilégio. Eu concluí, né, o Meta Academy ano passado, faço parte da 5ª edição. Eu concluí durante o meu 3º ano da faculdade e desde então foi um privilégio, assim, foi realmente algo que mudou minha carreira, foi um completo divisor de águas, porque foi ele que me permitiu ganhar todas as oportunidades que eu consegui hoje. Então, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer o curso e tem dado muito certo até aqui. Maravilha. Pedro, você é de Campinas mesmo? Não, eu sou de São Paulo, capital mesmo. Capital. Família cresceu em São Paulo e foi para Campinas só para fazer faculdade? Exatamente. Família está lá em São Paulo, então. Sim. Mas é pertinho também, né? 1h30. 1h30, perfeito. E como é que tá aí na faculdade? Assim, tá todo... eu sei que você tá voando em termos de pesquisa e tudo mais, mas e ali na assistência, no treinamento, agora entrando no internato, tá animado, tá indo tudo bem? Tá bem, graças a Deus. Agora eu tô indo pro 5º ano. Tem sido, assim, um momento meio bem reflexivo, assim. A gente nunca acha que vai chegar no final, que tá no internato, aí você pisca o olho e tá lá, né? Mas tem sido bem animador. Eu tava falando isso com a Júlia, agora antes de gravar contigo, eu gravei com a Júlia. A Júlia tá formando agora em janeiro, lá na UFCG, em Campina Grande. Aí eu falei pra ela, essa sua geração, a geração dela, que tá agora no 5º, 6º ano, é a geração que pegou pandemia e pegou AI durante a faculdade, assim. Então, assim, foi um turbilhão, que a faculdade já é difícil para todo mundo, tem muita coisa, é pesado, e aí agora ainda, tipo, esses dois grandes eventos, assim, né, a pandemia no comecinho da sua faculdade e agora AI que tá atropelando e transformando tudo aí. Exatamente, não, tanto que a pandemia pegou meu 3º ano de ensino médio, e aí eu reprovei e fiz cursinho e tudo com a pandemia, então foi bem interessante, assim, foram momentos realmente bem marcantes. Né? Acho que todos nós vamos lembrar aí de como foi esse período das nossas vidas. E você vai fazer cirurgia, cara, que demais. Conta aí um pouquinho como você se identificou com a cirurgia ao longo da faculdade, foi mais pro começo, foi antes da faculdade, foi mais pro final, como você tomou essa decisão de se tornar um cirurgião? Sim, então, eu nunca tive muito
assim, eu sou uma pessoa bem direta, pra falar a verdade, viu, Anderson? E, assim, durante os rounds da faculdade, discussão de caso clínico, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais direta, assim, e também eu gosto muito de trabalhos manuais, assim, eu acredito que eu tenho essa habilidade, eu já pratiquei bastante, assim, até durante a faculdade, até durante as aulas de cirurgia da Unicamp em si. A gente treina, assim, com modelos vivos, né, com porcos e tudo mais. E eu senti achei muito jóia, assim, muito legal mesmo eu ter essa oportunidade. Também fui elogiado um pouco, assim, pelos meus amigos. E é realmente a única coisa que eu me vejo fazendo. Eu não me vejo, por exemplo, no consultório, assim, todos os dias da semana, obviamente. Então, acho que foi mais por conta disso. A minha mãe também é médica, então, desde assim, que eu estava no ensino médio, eu tive essa oportunidade, sabe, de acompanhar algumas cirurgias e tudo mais. Então, foi sempre algo que eu gostei bastante. Sua mãe é médica, qual a especialidade dela? Ela é oftalmologista. Oftalmo. Legal. Então, é cirurgiã também, né? Sim. Maravilha. Muito bom. Excelente, né? Eu fui o contrário. Na faculdade, desde a técnica operatória, assim, eu percebi que eu tinha o perfil mais não invasivo, o perfil mais clínico e tudo mais. E é bom, assim, ter essa clareza, né? Assim, tem gente, e tinha vários colegas que tinham esse perfil seu também. Eu lembro que eles falavam assim, cara, se não for fazer cirurgia, eu não vou fazer mais nada aqui na medicina. Eu tenho que ser cirurgião. É maravilhoso ter essa clareza, assim. Eu sinto um pouco isso com a cardiologia. Desde muito cedo eu me identifiquei com a cardiologia, a fisiopatologia, os mecanismos e entender as doenças, as arritmias. Eu gosto muito disso aí. É bom, gente. Eu tava falando também com a Thaís, hoje gravei um episódio com ela que é neonatologista, ela tem uma paixão, assim, por cuidar de nenéns prematuros na medicina intensiva da neonato e isso é importante, é um componente importante que a gente faz, que a gente trabalha tanto, a carreira demanda tanto da gente, você tem que ter essa paixão, assim, pelo que você faz. Eu gostei muito disso que você falou, porque durante uma aula, né, de cirurgia, eu estava conversando com uma residente, ela é residente de cirurgia, ela é uma R3, e ela falou assim, quase todo cirurgião que eu conheço só fez cirurgia porque não se via fazendo outra coisa. Aí eu meio que tô nessa também, tô incluído um pouco nessa. Agora a gente entra num ponto aqui que eu lembrei de discutir, eu acho que eu nunca discuti isso no Metacast aqui, que é o seguinte, você vai fazer carreira nos Estados Unidos, a gente vai falar sobre isso agorinha, mas no Brasil, com a situação caótica que vive a medicina lá e faculdade de medicina para tudo quanto é lugar, a média declinando, tanto em termos de remuneração, qualidade de trabalho e, enfim, competição no mercado, o jeito mais claro, na minha visão, de você se destacar, de você se diferenciar, é você ter habilidades manuais, cirúrgicas mesmo, que o paciente sai de onde ele estiver para te procurar. É isso. E não é fácil. Não estou falando que seja fácil na cirurgia, mas é muito mais fácil do que é na clínica. Um cardiologista bom tem em tudo quanto é lugar, entendeu? É difícil chegar num patamar de você ser o cardiologista tão bom que as pessoas vão sair de qualquer lugar para te procurar. Agora, claro, você pode se destacar a nível regional, mas aí você fica muito mais sujeito à invasão por outro especialista e enfim, pessoas que não fizeram residência, todas essas questões. Mas quando você tem habilidades manuais, que você vai lá e resolve um problema, e ele é cirúrgico, e só você sabe fazer, ou você faz melhor que ninguém... Tem um colega, vou até fazer uma propaganda dele aqui, que ele chama Marcelo, ele é cirurgião oncológico lá em São Paulo. O pessoal sai de tudo quanto é lugar para operar com ele, entendeu? Não tem conversa. Então, essa é uma maneira para quem vai ficar no Brasil de se destacar, se gosta de cirurgia, faz cirurgia mesmo, fica muito bom, faz um fellow fora, talvez, ou dá um jeito de ficar tão bom, e aí tem que usar habilidades de redes sociais, tem outras coisas também, mas fica tão bom que as pessoas vão atrás de você. Então, tá aí uma dica de hoje, uma recomendação de hoje, porque o podcast é sobre carreiras de sucesso. Quer ficar no Brasil, quer ter uma carreira muito boa, se você gosta de cirurgia, seja muito bom e faça o paciente ter essa percepção de que você é muito bom, que aí você vai se destacar na cirurgia. Muito bom. Mas, Pedro, vamos falar aí sobre essa construção da sua carreira de sucesso, voltando mais pro lado pessoal aí, você quer fazer cirurgia, está entrando no internato, e eu quero falar sobre todas essas oportunidades aí que pesquisa trouxe na sua carreira, né? A gente está aqui no podcast no Meta Academy, muitos dos convidados são alunos do Meta Academy, você é uma das pessoas mais brilhantes que eu já tive a honra de treinar no nosso programa. Então, eu quero ouvir de você primeiro sobre o interesse, o que te despertou para você buscar aprender a fazer pesquisa, aprender a fazer meta-análise. Foi o fato de você querer vir para os Estados Unidos ou foi outro motivo? Bom, então, Anderson, eu conheci o Meta Academy desde a primeira edição. Uau, tanto você que assim, desprimitivo. Exato. Tanto que eu não estava nem na faculdade. Ah, legal. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, lá na pandemia. Aí eu não passei, e aí eu fiz um ano de cursinho. Aí quando eu passei, você tava começando a postar conteúdo na época. Foi a época que, bombou, assim, o USMLE um pouco.
E aí você tava começando, assim, acho que eu comecei a te seguir, você tinha uns 7 mil, 10 mil seguidores. Velho, sim. muito obrigado. Imagina. Que isso, prazer é meu. Eu lembro quando eu bati 10 mil seguidores. Eu venci na vida. Você tava lá, cara, desde aquela época, que demais. Aí, nossa, aquela época eu me encantei, assim, com o Yasumeli. Eu fiquei assim, nossa, uma prova de 280 questões, meu Deus do céu, Step 1 uma prova impossível. Sai falando pra todo mundo, não tinha nem passado no vestibular. Aí, então, eu passei e eu adquiri a primeira edição do curso. Só que eu tinha acabado de entrar na faculdade. Honestamente, eu não tinha a maturidade necessária, sendo bem honesto. Tanto que eu não segui o curso, assim, eu não fiz parte do programa de Experts. Aí, a partir do terceiro ano, o meu amigo André Milani, ele falou, não, você tem que entrar no curso. Se você quer ir para fora do Brasil, essa é a oportunidade. E aquele pensamento do Step 1, ele sempre vinha na minha mente, assim. Eu falava, não, eu quero ficar no Brasil. Aí ele vinha, eu falava, não, pô, podia tentar, né? Uma prova, assim... Mas como desafio pessoal também, sabe? E aí eu falei, pô, vou entrar no curso, vou dedicar esse ano à pesquisa. E aí eu já te conhecia, aí eu falei, pô, se eu for fazer alguma coisa vai ser com o Anderson, com certeza. Aí eu adquiri o curso, fiz a 5ª edição. E também venho por essa recomendação de um amigo meu, tanto que muitas pessoas, assim, vêm me perguntar, né? Pô, você acha que eu tinha que entrar para o Meta-Analysis Academy? E a minha resposta é sempre sim, assim. Se você quer se destacar, é uma ótima oportunidade e ela vale, assim, um investimento. Então, foi assim, basicamente. Foi há muito tempo atrás que eu conheci que demais, cara. E aí você foi motivado, então, em parte por esse interesse de vir para os Estados Unidos, construir um currículo forte, preparar a sua aplicação futura, até para a especialidade cirúrgica, que é mais difícil. E aí você fez, então, assim, fez corretamente, assistiu às aulas e tudo, fez isso no terceiro ano. Vamos voltar lá atrás. Como é que foi essa experiência, assim, de se ter a faculdade? Talvez você já estava começando a estudar para o Step 1, não sei. Mas como foi essa experiência de fazer pesquisa, de se dedicar, não, antes de fazer pesquisa, se dedicar às aulas, né, ao Meta-Analysis Academy, enquanto aluno de medicina ainda no começo da faculdade? Então, muitos amigos meio que me olhavam de lado, assim, honestamente, porque eu prestava atenção na aula e, assim, eu também tentava fazer alguma coisa do Meta-Analysis Academy ali. Então, tem as aulas ao vivo de manhã e eu fiz todos os exercícios, assim. Eu acredito que os exercícios são importantes. Faz exercício, gente. Sim. Faz exercício do Meta Academy, funciona. Vocês vão ver o que aconteceu na vida do Pedro. Vai lá, continua. Não, e funciona mesmo. Eu acho que é isso, porque você tem que construir uma base. Não dá, eu acho que, assim, você fazer sua meta-análise direto, sem exercício, você meio que perde um pouco o processo. Os exercícios são bem mastigadinhos, então fica bem fácil, assim, de você aprender o processo por inteiro. Realmente foi um período um pouco difícil, mas eu acho que também você tem que pensar em como você vai conciliar as coisas. Por exemplo, eu sabia que o meu terceiro ano não era um ano tão puxado assim. E aí eu falei, pô, agora é o momento perfeito para eu entrar e me dedicar nisso, porque dava para conciliar com a faculdade. E, por exemplo, agora trazendo um pouco também para o meu 4º ano, eu sabia que o 4º ano também era um pouco mais tranquilo, então eu comecei a estudar para o Step 1 durante o 4º ano. O meu 5º ano vai ser muito complicado. Então, assim, eu não vou também querer abraçar o mundo, porque eu tenho que focar na faculdade, que é o primordial, que é me formar um bom médico. Então, acho que é isso, você saber manejar e onde você vai alocar os seus esforços, sabe? Isso é muito bom. E aí você fez o Meta Academy, terceiro ano, se dedicou, fez o exercício direitinho. Quando você começou a perceber ou a palpar os primeiros resultados, assim, os abstracts em congressos, a primeiro paper, assim, quando que começaram a chegar esses resultados? Então, pelo que eu me lembro, o programa de Experts foi em junho, assim, por aí, né? E aí, o primeiro abstract a gente aplicou para um congresso que é assim, em outubro. Foi rápido, então. Um congresso que é assim em novembro, na verdade. Mas, ou seja, se o congresso é assim em novembro, você deve ter mandado esse abstract aí em agosto, em foi julho. Em agosto. Legal. Isso, agosto. E aí... Não, na verdade foi em julho. Foi em julho. Geralmente é uns 4, 5 meses antes. E aí, acho que lá para agosto... lá para agosto que as aulas já tinham começado, porque eu até lembro, assim, quando veio o aceite, assim, do abstract. Nossa, é um momento marcante, assim. Qual congresso foi? Foi o Obesity Week. O próprio Obesity Week. Então aproveita e fala pro pessoal desse congresso, onde é que foi, e assim, como é que foi a experiência. Mas, desculpa, eu não quis te interromper. Continua essa jornada aí cronológica. Aí você recebeu o aceite lá e que foi aprovado. Como é que foi isso aí? Foi assim, eu só ia pro Obesity Week, na verdade, se eu ganhasse um Travel Grant. E aí tinha um Travel Grant dedicado a estudantes de diversidade. Então, por exemplo, estudantes que não eram dos Estados Unidos. Travel Grant
Grant é dinheiro para você viajar e apresentar a sua pesquisa no congresso. É isso que é um Travel Grant. Exatamente. E aí é muito custoso, né? Foi um congresso em novembro de 2023, no Texas. Não, San perdão, Antonio? 2024. San Antonio? San Antonio, isso. Perdão, do ano passado. Foi novembro do ano passado, em San Antonio. E aí ia ser muito custoso. E eu falei, não, eu só vou se eu conseguir o Travel Grant. A minha mãe até ficou meio brava, assim. Eu falei, não, a gente se vira mesmo. Eu falei, não, vamos tentar, vamos ter fé um pouco. E aí saiu o aceite do Webster. E aí eu tava até na faculdade um dia. Eu saí falando, nossa, meu Deus, o Webster foi aprovado. E aí logo depois saiu a notícia do Travel Grant. Aí eu fiquei, nossa, extremamente emocionado, assim. E aí a gente foi em novembro pro congresso e fui eu, meu mentor e um outro colega nosso do nosso grupo de pesquisa que eram em 5, né? Que demais. Era eu, Josélio, o Vitor Kenzo, a Rafaela Amada e a Julião Miron. 2 meninas e 3 meninos. E aí os meninos... Foi todo mundo? Não, só os meninos foram. Tá, mas aí depois elas participaram de outro congresso que a gente também tinha mandado alguns abstracts. Legal. E aí esse congresso foi uma bênção, assim, foi muito, muito bom. E conta mais sobre esse congresso lá. O que foi especificamente bom? Foram as palestras, apresentar o seu trabalho, como é que foi, o networking? Conta mais sobre o Obesity Week em San Antonio, né? Foi San Antonio, Eu acho que assim, o primeiro congresso ele marca muita coisa, né? E aí ele, por exemplo, foi a minha primeira apresentação de pôster na vida. Eu nunca tinha feito nenhum congresso. Uau, assim. E o primeiro foi internacional, assim. Foi. E aí, eu não tinha experiência. Eu não apresentei, né? Não tive nenhuma apresentação oral, mas nesse foi só foi um pôster, né, do nosso trabalho. Uhum. Eu também fui premiado com esse Travel Grant. E aí, assim, esse congresso foi um pouco atípico, porque o nosso grupo era dedicado à cirurgia bariátrica, gastro, hérnia e essas questões. Sim, o Victor Kenzo, ele é cirurgião, né? Sim, ele é seu mentor, né? O projeto era em cirurgia, né? Exato. E aí a gente, como o programa de Experts foi em junho, a gente tinha formado o grupo, os congressos, a aplicação para os congressos de bariátrica já tinha expirado, já tinha passado. Então a gente falou, não, a gente vai ter que mandar para algum. E aí a gente mandou para esse, que era o Obesity Week, que era um congresso mais focado, na verdade, no manejo clínico. E aí eu acho que esse que foi o grande diferencial do congresso, e por isso que ele abriu tantas oportunidades. Porque eu acho que muitas vezes a gente fica focado, não, eu só vou no congresso da minha área. E aí, assim, a gente chegou lá, foi até engraçado, porque a gente pendurava uns posters de cirurgia, os caras não queriam nem olhar, sabe? Os caras passavam reto, falavam, nossa senhora, o que você tá falando de cirurgia no congresso? Tinha muito endócrino, quase só de endócrino. Tanto, tinha alguns poucos cirurgiões. Eu acho que esse foi o grande diferencial, porque os cirurgiões que estavam lá palestrando, a gente tinha acesso. Porque, por exemplo, esse ano, agora, no Chile, em setembro, a gente foi, né, eu, o Vitor, só eu e o Vitor, e um outro pessoal que também do Meta Academy, dessa nova geração, a gente foi pro IFSO, pro congresso da IFSO, que é um congresso específico de cirurgia bariátrica. Okay. Então era todo mundo cirurgião lá. E aí você queria conversar com um cirurgião na palestra depois, você não tinha acesso. Era uma fila enorme. Então você não tem muito acesso. E aí no Obesity Week foi o contrário. Como não tinha quase nenhum cirurgião, as palestras de cirurgia era meio que só a gente lá para falar com cirurgiões. Então, assim, isso abriu... Eu acho que isso foi um fundamental, assim, não uma dica, assim, é não ir para o congresso só da sua área, sabe? Vai para congressos que também abrangem sua área. Por exemplo, você quer cirurgia cardíaca, vai para o congresso de cardio. Vai que tem uma palestra de cirurgia cardíaca. E vai ter, com certeza vai ter. E esses cirurgiões, eles querem muito trocar ideia com trainees, né? Com quem é estudante de medicina, quem é residente, quem é interno e tem interesse nas áreas cirúrgicas, sem dúvida. Então, acho que esse foi um grande diferencial, assim, foi um mal que veio para bem, a gente não conseguiu aplicar para um específico de bariátrica, mas a gente aproveitou a oportunidade que a gente tinha. Perfeito. E aí você, em uma dessas conversas aí, surgiu a oportunidade para o seu colega, conta essa história aí, que a história é boa também. Sim, beleza. Tinha uma palestra de uma cirurgiã renomada, uma cirurgiã pediátrica, mais específico da cirurgia bariátrica. Uau. E aí, na programação do congresso,
a gente ficou, assim, no primeiro dia a gente já viu as palestras, a gente falou, não, a gente vai falar com essa e tal pessoa para ver as palestras que a gente gostaria de ver para fazer o network ideal, né, pra gente. E aí, depois dessa palestra, chegou eu e meu amigo Josélio. Hoje ele é um Research Fellowship no MGH, no Massachusetts. A gente tem que trazer o Josélio aqui, hein, pro MetaCast. Tem que, o cara também fez demais. O Meta Academy, tá aí no Research Fellow, mas continuei. Ele é do nosso grupo lá. E aí, assim, ele já tinha feito o Step 1, eu não tinha feito o Step 1, e a gente falou, não, vamos falar com ela, né? Quem não chora não vamos lá falar com ela. Aí ele falou primeiro, ele falou, então, explicou, né? Tô querendo aplicar para os Estados Unidos, tenho o Step 1 feito, tudo mais. Será que não tem alguma oportunidade? Gostaria de fazer pesquisa, a gente trouxe alguns pôsteres. E ela ficou super animada, assim, foi uma coisa de Deus mesmo, cara, porque ela virou e falou, não, acabou de surgir uma oportunidade no Research Fellowship, tô querendo. Aí ele, tá bom. Ela falou, tô procurando. Tô procurando. Ela falou assim, nossa, que engraçado, acabou de abrir uma vaga. Aí a gente, bom, hein, a gente falou, nossa, maravilhoso. Aí, só que foi engraçado. Aí depois disso eu fui falar com ela, né? Foi ele primeiro, depois eu fui falar. Aí eu falei, nossa, eu também, né? Tô procurando oportunidade, a gente é do mesmo grupo. Aí ela só virou pra mim e falou assim, você tem Step 1? Aí eu falei, não. Aí ela, então, tipo, não tem como eu te ajudar, sabe? Wow. Mas aí esse meu amigo hoje em dia tá fazendo... Ele já tinha feito Step 1? Já tinha feito Step 1. Interessante. E ele já era formado. Poxa, né? Que demais, então já é formado, então... Já. Mas isso, pra você, eu acho até bom, pra ser sincero, assim, eu acho que é controverso isso, na minha opinião, não é unânime, né, mas eu acredito que tem certas vantagens de você terminar a faculdade, digamos assim. Sim. Não sei se eu pararia a faculdade para fazer 2 anos de Research Fellow. Enfim, é um debate para outro dia, mas sua carreira está caminhando super também. Tanto é que você está aqui agora. Não, exato. Não, mas eu já acompanho essa sua discussão no Research Fellowship, eu concordo, sim. Pô, bacana demais. E aí o Josélio veio fazer aqui, eu vou trazer ele no MetaCast aqui em outro momento. Você ganhou o seu prêmio lá, $1.675, não foi isso? Exatamente. Tô até usando esse dinheiro agora pra cá. O dinheiro que não, o travel grant que não acaba. Bom demais. E aí, você, obviamente, continuou fazendo alguns trabalhos. Eu quero falar sobre essas conexões dentro do Meta Academy. Você mencionou o Victor Kenzo aí, então conta um pouco sobre a parceria com o Victor, que é um dos nossos experts aí. Teve esse fruto aí, que mais em termos de resultados, de colaboração, de networking com ele? Conta um pouco mais sobre isso. Eu acho que o programa de experts é o ouro do Meta Academy. Além de você sair sabendo meta-análise, você tem esse network, que eu julgo ser algo assim, um dos mais importantes. Seja você quer ficar no Brasil, quer vir para cá, o network é fundamental para uma carreira, né, de sucesso. E aí, inicialmente, na verdade, na época, eu estava muito interessado em cirurgia cardíaca. E aí eu fiz uma aplicação no programa de Experts montada só para cirurgia cardíaca. E aí a gente tem duas, na quinta edição tem duas ainda, né? Então a gente tem duas possibilidades. E aí eu só tava usando para que era a cirurgia cardíaca. Eu falei, não, cara, burrice, eu tenho que usar essa segunda oportunidade. Aí eu peguei um dia e falei, não, vou aplicar para cirurgia geral também. E aí foi aí onde eu caí com o Victor. Eu também, eu fiz projetos, né, com um grupo de cirurgia cardíaca também, do Túlio Caldonaso. Muito... Pô, você fez com o Túlio. Para quem não sabe, o Túlio está terminando a residência de cirurgia cardíaca na Alemanha. É brasileiro, mineiro, gente finíssima também. Foi expert do Meta Academy. Você trabalhou com o Túlio Ironman também. O cara é um atleta, ciclista. Cara sensacional. Tudo, cara. E também, na época, o Felipe Passos, que hoje é expert, também era do grupo dele. Cara, você trabalhou só com os melhores assim, do Meta Academy. Tanto que no MRCC eu encontrei o Felipe, foi muito legal. Assim. Cirurgião torácico, né? Exato. E aí depois ele começou a trabalhar com o Rashid, né, e tudo mais, foi muito legal, assim. E aí eu publiquei, né, um pouco com eles, só que aí do Victor Kenzo foi onde também a gente conseguiu esses projetos que me trouxeram até aqui também. Essa parceria surgiu, assim, eu acredito que o Victor também, ele foi muito importante para mim, também como pessoa, assim, sabe? E essa questão que você tinha falado antes de cirurgiões que vão ficar no Brasil e tudo mais, e ele é uma referência para mim, sabe? Também como pessoa e como carreira, né? Porque ele está tendo uma carreira de sucesso no Brasil. Sim. E eu acredito que, assim, essa parceria com um mentor é muito importante você ter muita transparência, assim, sabe? No começo eu tinha muita vergonha, assim, sabe? De falar com ele, de tirar alguma dúvida. Mas depois as coisas foram ficando mais naturais, hoje a gente, assim, é bem amigo, assim.
Isso é incrível, né? Que a pesquisa e a meta-análise, o Meta-Análise Academy abre portas, assim, não só de ter as publicações, um currículo bonitinho e tal, mas eu julgo que essas parcerias, essa mentoria de carreira, enfim, de desenvolvimento profissional, ela é valiosíssima, A oportunidade de você, como estudante de medicina, você, cara, sensacional, muito bom, tá crescendo. Então, pro expert também é muito bom, porque, poxa, ele tem a oportunidade de trabalhar com um cara como você, vale ouro para eles também, mas para você também. Assim, ter esses caras, esses gigantes, né, que te assessorando, te mentorando, te ajudando com ideias, com projetos, com publicações, e na sua carreira, para mim, vale ouro. Isso aí vale ouro. Com certeza. Tanto que, assim, a gente, da minha aplicação, da minha época, né, do programa de Experts, foi eu, Vitor, o Josélio, a Rafaela e a Júlia, né, que nem eu falei. E só aí gente boa também, né? Quem? Só gente boa também. Só gente boa. E aí depois o Vitor continuou no programa de Experts. E aí, nesse congresso que eu fui esse ano, foram projetos que a gente tocou com o pessoal do novo programa de Experts. Sim, então, sim. Eu conheci mais gente ainda. Tipo, o Léo, a Pandora, sim, que é a embaixadora, a Giovana, a Luísa. Então, todos esse pessoal a gente conheceu também. Então, essa oportunidade de você conhecer muita gente de expertise. Vai expandindo a rede, Exato. Né? Pô, que demais. Uhum. Pedro, e fala aí um pouco sobre agora o estudo para o Step 1. Você que está na reta final aí, fez no 4º ano, já tinha feito o Meta-Análise Academy, já tinha publicado um monte antes, ganhado prêmios de pesquisa, tudo que a gente falou. Como é que foi esse 2025 para você, o 4º ano, e estudando para o Step 1? Cara, foi bem difícil. Vou ser bem sincero, assim, foram momentos de altos e bem baixos, assim, porque, assim, eu tinha um ideal, eu imaginava concluir o Step 1 em setembro, né, desse ano. Assim, a gente sempre superestima, né? A gente, 6 meses dá, tá tranquilo, assim. Eu, particularmente, não consegui, sabe? Eu, inicialmente... Assim, eu queria fazer muitas questões, todo mundo fala assim, fazer 40 questões por dia. Eu, particularmente, não conseguia. Eu sou muito lento para fazer questão e para entender mesmo. Eu demorava muito e ainda demora um pouco para entender. E aí eu fiz cardio, renal, pneumo. E aí chegou em endócrino, eu falei, cara, eu tô lendo só por ler ou eu tô lendo para entender? Porque não adianta só ler por ler, eu não vou aprender nada. E aí eu falei, não, deixa um pouco mais devagar, mas pelo menos eu vou aprender o que eu tô fazendo. Mas é isso, assim, uma hora eu corria, outra hora eu desacelerava, muito também relacionado com o que eu estava tendo na faculdade. Porque tinha época que, assim, tinha que estudar muito para as provas da faculdade, tinha prioridades da faculdade, aí eu desacelerava um pouco. Só que o que não deixava faltar era o Anki. Eu atrasei vários dias, assim, inclusive hoje tá atrasado. Não, hoje em dia tá cedo ainda. Mas faz parte. Eu acho que, assim... eu tenho um amigo que ele está começando agora o Step 1. E eu tive um amigo que ele já está com o Step 2 feito. E ele me ajudou muito, o Luiz Cedenho, da Unicamp. Ele me ajudou demais, assim. Só que eu acho que, assim, a gente tem que, durante o Step 1, a gente tem que ser paciente com nós mesmos. Porque senão a gente não chega no final. Assim, é melhor você fazer 10 questões de direito hoje do que você não fazer nenhuma, sabe? Sim. E aí hoje eu tô quase acabando o First Pass. E aí eu não tô acreditando, assim, que eu tô acabando o First Pass, porque, nossa, parece infinito. Você tá naquele 30% do First Pass, você fala, meu Deus do céu, eu não vou acabar nunca. Isso é muito conteúdo. Não, é um desafio para todo mundo, assim, eu acho que essa época que você tá agora é a melhor época da vida para fazer o Step 1, 3º, 4º ano. Eu também fiz nessa época, eu fiz no meu primeiro mês do 5º ano, tirei férias, tinha um mês de férias no internato do 5º ano, já tirei como primeiro bloco, fui estudar, fiz o meu dedicated period ali, já fiz no comecinho do 5º ano, que é exatamente quando você vai fazer. Exato. Na época tinha nota, colocava um pouquinho mais de pressão para você ir bem na prova, mas é uma boa época, só que independente se você faz agora, ou se faz na residência, ou se faz depois de formado, é um desafio. É um desafio para todo mundo. Enorme. E aí depois tem que emendar com o Step 2, faz parte do processo. Aí você vai aplicar para a especialidade cirúrgica, é mais difícil ainda, mas está tudo caminhando direitinho, né? Tem as publicações, tem as conexões, tem que tirar uma nota alta no Step 2, você sabe. Com certeza. Fazer um Research Fellow, provavelmente, em algum momento, né? Bem provável. E é isso, está caminhando as coisas. Muito bom. Quanto tempo você fica em Boston aqui?
Eu tô indo embora daqui 2 dias. Ah, rapaz, ainda bem que eu te peguei aqui pra gente fazer esse MetaCast. Me fala uma coisa aí, como você conseguiu essa posição aqui? Porque ela é única, né, por conta disso, de um período curto, né, assim, de pesquisa aqui, esse é único. Compartilha aí, por favor. Exatamente. Então, voltando, meu amigo José tá aqui, né, ele é um Research Fellowship, e aí, que eu conheci no Meta Academy. E aí, ele falou, pô, Pedrão, eu tô com muitos projetos aqui, tô com muita ideia e pouco tempo pra tocar, né? E aí, antes de eu vir pra cá, eu já estava participando das reuniões com um grupo de pesquisa daqui, de maneira virtual, e estava ajudando pontualmente com algumas meta-análises, com o que eu podia, né? Com o que eu sabia. E aí ele falou, não, vem pra cá, a orientadora topou, e aí ele me puxou. E aí eu fiquei 1 mês aqui, no Massachusetts General Hospital, na cirurgia pediátrica, principalmente na parte bariátrica. E aí eu estou fazendo observer de pesquisa, basicamente coletando dado. No EPIC aqui, né, no EPIC, que é o Electronic Medical Record. Que é o prontuário eletrônico deles aqui, é extremamente diferente do que é o Brasil, assim, tem todas as informações possíveis e imagináveis. E aí eu aprendi a usar esse sistema, eles me ensinaram. A gente está fazendo um database, então eu estou ajudando nessa parte de pesquisa, além de tocar uma meta-análise com a orientadora daqui, já fazendo essa integração e esse networking com o pessoal aqui de Harvard. E acho que foi uma grande experiência, assim, ter esse networking e ter essa afiliação, assim, sabe? Entendi. Muito bom, Pedro. E aí também é um pedacinho a mais do quebra-cabeça, né? Porque você vai conhecendo mais pessoas, né? Agora faz uma meta-análise, convida o pessoal aqui do MGH para participar contigo e as coisas vão caminhando. E agora tem os observerships clínicos também, né? Talvez clerk, que é outra parte do quebra-cabeça. Uhum. Pedro, a sua história é bastante inspiradora, cara. Você tá entrando no internato agora e você já conquistou tanto, já fez tanto, assim, tá num patamar onde poucos estudantes de medicina e médicos chegam, em termos de publicação, em termos de preparo, em termos de networking. Compartilha aí, por favor, para a gente ir caminhando para o final aqui, um conselho para o pessoal que se inspira na sua história, né? Que gostou, que falou, pá, que bacana o que o Pedro está construindo, quero seguir nesses passos aí. Que conselho você daria para alguém que está começando, que vê essa jornada como overwhelming, né? Como assim, pá, não vou conseguir fazer isso nunca, e publicar na faculdade, enfim, dá uma palavra de inspiração, é um norte, exato. Pode deixar. Bom, primeiramente eu devo todas essas oportunidades a Deus, assim, porque é isso que você falou. No começo, eu olhando assim, voltar 1 ano atrás, 1 ano e meio, em janeiro de 2024, eu não imaginava. Assim, era inimaginável estar aqui hoje. Muito rápido, né? É inimaginável. Então, assim, se não fosse por Deus, eu não estaria aqui, com certeza. E eu acho que a minha família também, meus amigos, com certeza. Eu acho que, assim, um conselho importante foque no seu próximo passo. Esse é bom. Porque não... Assim, se você focar lá no final, você não vai fazer o que você tem que fazer agora. Então, por exemplo, no meu 3º ano, eu falei, eu vou focar em pesquisa. E é isso. Isso vai ser minha vida. Eu vou focar nisso e não vou fazer... Obviamente, eu fazia faculdade, direito, eu não reprovava, estudava para as provas, mas o meu dedicated era o Meta-Analysis Academy. E aí eu falei, eu vou fazer direito... E esse era o meu passo, eu preciso de pesquisa. Então, agora, no 3º ano, o que eu posso fazer? Pesquisa. Aí estou no meu 4º ano. Concluí a parte da pesquisa, check. Dei check no meu currículo. Eu acho que também essa consciência do que você precisa fazer é muito importante. Então, risquei os artigos, a publicação. Obviamente que eu, se Deus quiser, vou publicar mais, vou aumentar o meu currículo. Mas essa parte já não é um déficit que eu tenho que suprir. É uma força. E aí agora, o que eu preciso fazer? O Step 1. Eu preciso... Porque, por exemplo, a oportunidade lá no congresso, ela perguntou, você tem Step 1? Aí eu falei, não. Então, era uma falha. Aí eu falei, Step 1. Então, agora eu vou fazer Step 1. Até porque você vai ter que fazer um clerk daqui a um tempo. Exato. Foi para a application do clerk. Tanto que, assim, eu até não é que eu parei de fazer pesquisa, mas eu reduzi o ritmo da pesquisa para focar no Step 1. Esse é um ponto importante, porque você, fazendo dessa maneira, o movimento continua, né? Porque você agora já conhece o Túlio, e conhece o Victor, e conhece a Rafaela Amada, e conhece um monte de gente que você já está fazendo pesquisa, é coautor num projeto, já tem um projeto seu que está em andamento. E aí, até tirar o pé do acelerador,
o negócio continua em movimento. Entendeu? Exato. Você não para de fazer pesquisa enquanto você está estudando para o Step 1, por exemplo. Exatamente. Tanto que assim, eu estava estudando para o Step 1, ajudando pontualmente, né? Principalmente na parte estatística, que o curso é fenomenal nessa parte, do R. Aprendam R, pelo amor de Deus. É uma ótima oportunidade, aprendam R. E aí isso, assim, eu estava estudando para o Step 1, veio o convite para vir para cá, e agora eu estou manejando mais a parte da pesquisa, tocando um pouco do Step 1, quando eu voltar para a faculdade também, continuar principalmente essa parte do Step 1. Então, acho que é isso, tenha consciência e foque no seu próximo passo. Qual que você pode fazer agora para melhorar, sabe? Para chegar onde você quer chegar. Eu acho que esse é o meu principal conselho. Assim. Boa, excelente. E vocês ouviram o Pedro também falando sobre essa parte de dominar a estatística e tal. Essas habilidades, a escrita científica, a estatística, a metodologia que você aprende no Meta Analysis Academy, não é só importante para você publicar o paper. As habilidades em si são importantes, porque depois você vai aplicar para um Research Fellow, você vai se destacar na parte de pesquisa, você vai impressionar alguém com o seu domínio de estatística, por exemplo. As habilidades são muito importantes. Então, é isso que a gente sempre promete, né? Que é autonomia, você conseguir fazer sem depender de um estatístico, de um professor do seu comitê de ética da sua faculdade. Todos esses elementos são maravilhosos quando você tem um apoio, tem uma rede local, uma iniciação científica, enfim, mas você não pode depender desse recurso, você tem que desenvolver essa autonomia. Lembrei aqui da história da iniciação científica, eu ia esquecendo, para a gente finalizar, conta essa história aí de como você conseguiu iniciação científica e o Meta Academy ajudou. Bom, como eu falei no começo, né, do MetaCash, o Meta Analysis foi o grande divisor da minha carreira, tendo que a partir dele eu conheci o Victor Kenzo, né, que é o meu mentor, e aí ele fez doutorado na Unicamp. E aí ele conhecia um professor meu. Aí ele me indicou, a gente fez uma reunião, tanto que o Everton Caso, que é meu orientador da Unicamp, ele virou senior, né, dos nossos artigos, do bem do começo lá, quando a gente estava publicando ainda. E aí ele virou para mim esse ano e falou assim, Pedro, você não quer fazer uma PIBIC? Eu estou precisando fazer uns artigos aqui, estou com umas ideias. Eu falei, com certeza, vamos, eu quero fazer PIBIC. E aí foi a partir disso, dessa conexão do Meta Academy, que eu tive a oportunidade de fazer um projeto de pesquisa PIBIC, né, uma iniciação científica remunerada, numa meta-análise ainda. Então foi assim, o ideal, tudo certo, tudo a favor. Exato. Parece que as coisas conspiram para te ajudar, hein? Você mencionou Deus um pouco tempo atrás e está escrito isso, né? Que todas as coisas conspiram para quem serve a Deus, para quem honra a Deus. Maravilhoso, exatamente. É uma boa mensagem para a gente terminar aqui o MetaCast. Então é isso, muito trabalho, muita dedicação, uma metodologia que funciona, conexões muito boas, a bênção de Deus em cima de tudo e carreiras de sucesso se constroem assim. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Prazer, meu. Tá bom? Se você quer participar também do Meta Analysis Academy, entre na nossa lista de espera, siga o canal, siga as outras redes sociais, ativa o sininho aqui, faz tudo isso aí, ajuda a gente. E não esquece também, você que é aluno, você que é amigo do Pedro, está assistindo aqui, compartilhe o Meta Academy com seus amigos, manda um vídeo para alguém que, olha que história bacana, vai te ajudar, é isso que você precisa, é uma força muito grande. Sempre pode mandar uma mensagem direta no Instagram, estou à disposição para ajudar vocês. E esse foi mais um episódio do MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy. Valeu, Pedro. Obrigado, valeu, Anderson.